Olá, alunos do 7º ano, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências, e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 2. Na aula de número 2, objeto de conhecimento, composição do ar. E no detalhamento, propriedades do ar. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Como você observou, a nossa aula vai falar um pouco sobre o ar e as suas propriedades, né? Apesar de nós não enxergarmos, a gente consegue perceber o ar através do vento, através da sensação térmica, não é isso? Bom, então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso e sobre as propriedades deles. Mas antes eu queria mostrar para vocês, pedir a ajuda da minha colega Manuela, que vai falar um pouquinho sobre uma curiosidade a respeito do ar e também da aviação. Então observem aí. Um balão se mantém suspenso no ar porque o seu ar interno é mais quente que o ar externo. Isso faz com que o balão se expanda, torne-se menos denso e suba. Essas informações que nós temos hoje são resultados de estudos que foram feitos ao longo dos anos sobre propriedades e composição do ar. E foi baseado nesses estudos também que grandes invenções foram desenvolvidas. E você conhece um dos maiores inventores com relação a objetos suspensos no ar? É um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. Santos Dumont nasceu na cidade de Palmira, em 1873, em Minas Gerais. Hoje essa cidade é chamada de Santos Dumont em sua homenagem. Em 1892, Santos Dumont foi a Paris. E foi lá, em Paris, que ele desenvolveu todo o seu amor e todo o seu estudo com relação aos objetos suspensos no ar. E é por isso que eu estou aqui, ao lado da Torre Eiffel. Em Paris, Santos Dumont criou vários dirigíveis, por exemplo, o dirigível número 6. Esse dirigível foi apresentado à população francesa em 1901 e se manteve no ar por cerca de meia hora e deu uma volta ao redor da Torre Eiffel. Foram muitas invenções de Santos Dumont, mas a mais importante foi o 14 bis. O 14 bis ele foi apresentado em outubro de 1906, e ele foi o primeiro aparelho mais pesado que o ar a se manter em voo sem o auxílio de um dispositivo externo. E é por isso que Santos Dumont é considerado o pai da aviação. Que interessante, né? A gente saber um pouco mais sobre a história da aviação e descobrir que foi um brasileiro, né, que fez esse grande feito. Agora, quando a gente para pensar um pouquinho, né, sobre o ar, sobre os objetos que podem, né, voar pelo ar e também alguns objetos que podem se preencher desse ar, né? Você já parou para pensar aí como que um balão ele pode se manter suspenso no ar? Então, a gente vai perceber aí que o ar no seu interior, ele vai ser mais quente que o ar externo. E por isso que ele precisa, né, que ele consegue, então, se manter lá no alto, né? Bom, a gente vai ver um outro tipo de balão, que a gente também conhece como bexiga, para entender um pouquinho sobre as propriedades do ar. Então, observe aí, olha só, que o ar, gente, ele possui massa. Isso mesmo. Como assim, professora, massa? Todos os corpos, né, do nosso planeta, eles têm a sua massa, porque eles são aí feitos de átomos. Então, toda a matéria é feita por átomos, e o ar não seria diferente. Apesar de o ar ser um fluido, né, ou seja, ele é um corpo que não tem um formato definido, né, mas ele pode sim ter a sua massa. Então, se a gente pudesse aí, por exemplo, ver essa bexiga ou esse balão que está cheio, né, e colocar numa balança, a gente ia perceber que ele ia ter mais peso, digamos assim, né, do que o outro que está vazio. E que, na verdade, ele nem está completamente vazio, tá, gente? Todo esse ar atmosférico, ele também vai estar dentro aí desse balão. Só que quando a gente sopra para dentro dele, né, esse ar ele vai preencher ali o espaço, né, desse balão ou dessa bexiga. E aí a gente vai conseguir perceber, então,
que o ar está ali dentro, né? E quando a gente esvazia, sai sim aquele ar que a gente soprou, mas uma parte do ar ainda permanece ali, né? E aí você observa então que o ar ele tem essa propriedade de ter uma massa, tá, gente? Então, se ele tem massa, ele pode ocupar um lugar no espaço, né? Então, no caso aí a gente viu esse ar ocupando o espaço dentro desse balão, dessa bexiga elástica, certo? E a gente vai ver um outro exemplo de como o ar ele pode ocupar outros espaços, né? De como ele pode aí estar dentro de outros objetos, certo? A gente vê aí através de um balão, mas a gente pode ver também através de uma garrafa plástica, uma garrafa simples de água, né? Então, o ar ele ocupa todo o espaço disponível em um ambiente, gente. Observe aí que essa garrafa, ela está metade preenchida por água. E você poderia dizer assim, então, se ela está metade preenchida por água, quer dizer que a outra metade aí estaria vazia. Mas, na realidade, não está vazio, tá, gente? Essa parte aí que você enxerga que, aparentemente, não tem nada, na verdade, está aí com a presença do ar, né? E aí esse ar ele também ocupa esse espaço vazio dentro da garrafa. Então, quando você, por exemplo, vai lavar sua garrafinha de água, né? O que acontece quando você libera essa água lá na sua pia? Ela faz algumas bolhas, né, que demonstram que existia ar ali dentro daquela garrafa, certo? Outro exemplo interessante para a gente compreender aí é quando a gente tem, por exemplo, uma seringa. Não a seringa que tem agulha, né, que vai tomar ali uma injeção, por exemplo, mas a seringa sozinha. Talvez você já tenha feito essa brincadeira aí na sua casa, né? De pegar essa seringa, colocar no dedo e ficar empurrando ali aquele mecanismo, né, que vai empurrar o medicamento, por exemplo. Se você colocar o dedo na ponta dessa seringa que não tem agulha e tentar empurrar mesmo sem nenhum líquido dentro, você vai perceber que existe uma resistência. E por que existe essa resistência, já que não tem nenhum medicamento dentro dela? Porque o ar que estava ocupando ali, né, vai fazer essa resistência dentro daquela seringa. E como você está obstruindo com o seu dedo a passagem, né, a saída ali daquele ar, então ele vai ficar ali dentro, ocupando o espaço dele. Se você retira o dedo, logo, né, ele vai sair e aí aquele mecanismo vai voltar para o lugar, né? A seringa novamente vai ficar vazia, sem o ar dentro dela. Então, é só um exemplo aí, né? Alguns exemplos clássicos do nosso dia a dia mesmo, que a gente pode observar, né, como o ar ele se comporta, certo? Então, a gente percebe aí que ele ocupa, assim, um espaço, né? E a gente precisa ter essa consciência a respeito disso, dessa propriedade do ar. A gente vai observar agora que existem outras propriedades que também são interessantes da gente descobrir sobre o ar, que são aí a expansibilidade e a comprimibilidade, né? Então, olha só, você observa aí nessas imagens, por exemplo, que nós temos aí um pneu de um carro, alguém está enchendo o seu pneu, e do outro lado a gente observa aí um mergulhador que está com um cilindro nas suas costas, né? Primeiro, gente, vamos falar aí desse mergulhador. Para que vai servir esse cilindro? Ele vai servir para que esse mergulhador possa respirar embaixo da água. Nossa, professora, mas como assim se a gente não respira debaixo da água? Então, ele vai usar esse equipamento que dentro dele tem o ar atmosférico, mesmo que a gente respira fora da água, e aí ele vai conseguir respirar lá debaixo d'água, com o equipamento correto. E o que vai acontecer? Ele vai colocar ali na sua boca, né, uma parte desse equipamento que vai transportar o ar de dentro desse cilindro para a boca do mergulhador. Ele não vai respirar normalmente pelo nariz, como a gente costuma fazer, né? Mas ele vai respirar pela boca, tá? E aí o que vai acontecer? Normal, né? Ele vai estar captando o oxigênio normalmente. Por que eu estou mostrando aí essa imagem para vocês, gente? Para você perceber como o ar ele pode ser comprimido, ou seja, ele pode aí ser reduzido para caber dentro de um objeto como esse, como um cilindro, tá? E esse cilindro, né,
pode ser transportado para outros lugares, levando esse oxigênio, esse ar aí para o mergulhador, aonde quer que ele vá mergulhar, né? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, que esse mergulhador ele não vai poder ir tão longe, né, tão profundo, mas até onde ele puder ir e esse ar estiver ali com ele, vai poder, né, ser usado. Já aí no caso do exemplo do pneu de um carro, né, a gente vai observar a expansibilidade do ar. Então, como é que funciona? Um pneu desses, que se estiver vazio, você vai perceber porque ele vai estar meio murcho, né? Então, no caso aí da sua bicicleta, quem sabe, você observa aí que quando o pneu já está pesado, né? Você vai pedalar, está meio pesado, é porque essa roda, esse pneu já está vazio, precisa, né, ser calibrado. E você vai calibrar com o ar, né? E aí, no caso do carro, quem dirige também vai perceber um certo peso na direção quando esse pneu está murcho, precisando ser calibrado. E essa propriedade do ar de se expandir, né, e ocupar os espaços é interessante aí para o caso do pneu, né? Porque ele precisa estar completamente calibrado para que não venha sofrer danos, né, no pneu, nem mesmo aí ter aí o risco de acidente, né? Então é necessário estar sempre observando isso também. Então isso são aí capacidades, né, propriedades que o ar tem de se expandir e de se comprimir, tá, gente? Mais um exemplo bem clássico para você entender, né? Como o gás ele tem a capacidade de se expandir e o ar ele é feito por vários gases, né? Quando você abre um vidro de perfume, por exemplo, aquele cheiro do perfume ele vai exalar mais forte, né? Vai espalhar pelo ar. Então, quando você passa perfumado por um local, nossa, essa pessoa está tão cheirosa, porque aquele conteúdo que estava dentro do frasco, né, ou que está no nosso corpo, ele se misturou com o ar atmosférico e aí ele se expandiu, né? E aí por isso que as pessoas conseguem perceber o cheiro mesmo à distância, tá? Então, são aí propriedades bem interessantes do ar. A gente vai ver que o ar ele está presente em todo o nosso planeta, né, por conta da atmosfera. E aí, por isso, também, ele vai ter uma certa força, gente. Ele vai ter aí uma influência sobre os corpos, né? Sobre os objetos e também sobre os seres vivos no nosso planeta. Então, vamos observar aí que existe a chamada pressão atmosférica, tá? Como você observa aí nessa imagem, né? Várias setas indo para o sentido do corpo humano, né? Então, de fora para dentro, a pressão atmosférica exerce essa pressão como se fosse um peso, né, ali sobre o organismo, certo? Mas por que isso acontece, gente? O ar, como a gente acabou de descobrir, né, ele tem massa e ele também vai exercer, então, um peso sobre o corpo humano. Só que a gente não percebe isso porque nós já nascemos, né, nesse ambiente. E aí o nosso organismo já está acostumado, tá? E aí, como é que acontece, então, que se essa pressão ela é exercida sobre o nosso corpo, por que ele não sofre nada, né? Por que a gente não sente isso? Porque de dentro para fora, como você observa aí nas setas, né, que elas estão aí no sentido fora, está demonstrando para a gente que dentro do nosso corpo também existe uma pressão, e essa pressão é contrária à pressão atmosférica. E por que existe essa pressão? Porque dentro dos organismos existem fluidos, existem gases que também vão fazer uma força contrária, né? E por isso o nosso corpo aí não vai, né, sofrer nenhum dano em relação a essa pressão atmosférica, tá? Então, por isso, uma pergunta aí para você, olha. Se o ar exerce essa pressão, por que os organismos não se deformam? Então, é o que eu acabei de explicar aí para você, né? Que pode sim acontecer desse ar ele acabar, né, dessa pressão atmosférica, ela acabar deformando alguns corpos. Vou dar um exemplo para você que talvez você já deve ter observado nos noticiários, né? Não faz muito tempo aí que pode ter passado uma notícia, por exemplo, de submarinos, né, que vão profundamente no oceano e eles acabam ali, né, sofrendo essa pressão, tá, dentro da água, porque a água também exerce essa pressão sobre os organismos, sobre os objetos, sobre os corpos, né?
E aí, se ele for muito profundamente, esse submarino pode sim se deformar e até ser implodido, ser destruído, tá? Então, no caso aí de um objeto como esse, né, a pressão lá no fundo do oceano é tão grande, né, que pode sim causar essa deformação. E para nós, seres humanos, a gente não consegue ir tão profundamente por conta que o nosso organismo não suportaria também essa pressão. Mas no caso aqui da pressão atmosférica, é diferente, tá? Que essa pressão não é tamanha para deformar aí os nossos corpos, porque dentro dele existem fluidos, existem gases que fazem a pressão oposta, tá? Então, por isso fica tudo certo. E algo mais que eu quero falar para vocês sobre a pressão atmosférica é que ela pode mudar dependendo da região do planeta que a gente está falando. Nossa, professora, como assim? Tem lugar que é diferente a pressão atmosférica, sendo que a atmosfera é única no nosso planeta? Sim, existe uma diferença, tá? Então, a gente vai conhecer a partir de agora. Observe aí a pressão atmosférica em altitudes diferentes. Então, como você está observando aqui na imagem, olha, nós temos um nível do mar, certo? Que ele está aqui aproximadamente 2 metros, e nós temos ali uma altitude que vai até 2.000 metros. E o que a gente está observando? Que existem cidades que são bem ao nível do mar, como, por exemplo, aqui a cidade de Santos, né? Então, a gente observa que ela é uma cidade litorânea, ao nível do mar. A pressão atmosférica aí, gente, ela vai ser maior, tá? Então, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Porque você imagina o seguinte, que daqui de baixo até lá em cima, naquela altitude maior, existe uma coluna de ar que está pesando, né, sobre os objetos, sobre as pessoas, né, e sobre o próprio ar. Então, isso faz com que essa pressão seja maior nessa área, tá? Vai fazer com que essas partículas do ar, né, que são formadas por vários gases e, consequentemente, por vários átomos, fiquem cada vez mais juntas, mais unidas, né? E aí a densidade desse ar nessa região vai ser um pouco maior, tá? Existem ali outras altitudes, né, que a gente já está vendo uma outra cidade com altitude de 1.800 metros, é a cidade aí de São Paulo. Então, ela não está tão perto do nível do mar, mas não está tão alta, né, não tão acima. Então, conforme vai subindo, essa pressão atmosférica vai baixando, tá? É inversamente proporcional, né? Então, quanto menor aí a altitude, maior a pressão atmosférica. E quando a gente chega lá no alto, olha, numa cidade que é bastante alta, né, tem aí cerca de 1.700 metros de altitude, né, quase chegando ali perto dos 2.000 metros, que é a cidade de Campos do Jordão. Então, lá a pressão atmosférica vai ser menor, porque se você observar, né, a coluna de ar que se forma aí nesse espaço, ela vai ser reduzida, consequentemente, a pressão sobre as moléculas do ar, sobre os átomos que compõem esse ar, vão estar aí mais dispersas, tá? Existem até algumas situações que podem acontecer, né? Por exemplo, gente, se uma pessoa que vive em uma cidade que é a nível do mar, ou um pouquinho mais acima, viajar para cidades como essas, que são muito além, né, dessa altitude, elas podem até se sentir mal, porque o nosso organismo ele não está adaptado para uma mudança assim tão rápida, né? Se você observar, por exemplo, no futebol, alguns times de futebol que são do Brasil, quando viajam para outros lugares, para outros países que têm uma altitude maior, eles têm que ir antes, porque atletas precisam se preparar fisicamente para jogar bem. Então, eles têm que estar lá bem antes, com 2, 3 dias de antecedência, para que o organismo deles se organize, né, se prepare para que ele possa respirar tranquilamente nesse lugar onde o ar é rarefeito. As partículas estão muito distantes, então, para puxar esse ar se torna mais difícil, né? E aí esses jogadores, esses atletas que vão correr ali durante a partida de futebol, precisam estar bem, né? Precisam estar adaptados aí a essa realidade. Então, é interessante a gente saber, né, que uma propriedade do ar pode interferir, por exemplo, numa partida de futebol. E para a gente continuar, nós temos aí, né, que a pressão atmosférica,
como eu falei, ela pode influenciar no nosso organismo, né? E ela influencia, né? Independente de onde nós estejamos. Porque nós temos dentro do nosso organismo um sistema respiratório que tem órgãos, né, que são adaptados para realizar a respiração. E como você sabe, a respiração ela é composta pela inspiração, ou seja, de puxar o ar e depois devolver ele para a atmosfera. Então, vamos observar. Observe aí que a pressão atmosférica também atua na respiração dos seres humanos. Se você observar, né, você está vendo aí os nossos pulmões e a gente tem aqui um músculo que é chamado de diafragma. Ele está o tempo todo se movimentando. Quando você inspira o ar, ele vai descer e ele vai fazer a caixa torácica se expandir. Existem músculos que vêm desde a região da costa até a região das costelas, que vão literalmente puxar as costelas, né, da pessoa, para que esse pulmão ele consiga se expandir. Quando ele se expande, a pressão dentro dessa caixa torácica diminui e o ar atmosférico consegue, então, entrar, né, pelas narinas. É o movimento que a gente chama de inspiração e é nesse momento que a gente capta o oxigênio, né? Todos nós sabemos que os seres humanos dependem do oxigênio para respirar. E aí, o contrário, o que vai acontecer? Esse músculo diafragma ele vai relaxar, então ele vai voltar para o lugar original dele, fazendo com que a pressão interna dentro da caixa torácica aumente, e aí essas costelas, né, vão novamente fazer uma pressão no pulmão que vai expulsar o ar que nós havíamos inalado. Então, esse movimento aí é o movimento de expiração, tá? É o movimento que aquele ar, né, é devolvido para fora. E aí ele vem cheio de gás carbônico, né? Mas isso aí são cenas para outros capítulos, né? Como é que funciona aí essa entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Mas eu trouxe aqui essa ilustração para você perceber que essa pressão atmosférica, ela faz aí a diferença, né, nesses movimentos de respiração dos seres humanos, tá? Então, também aí uma propriedade do ar. E por falar em ar, né, a gente está falando aí sobre o ar, sobre as propriedades dele, já aprendemos que ele tem massa, que ele pode se expandir, que ele pode ser comprimido, né, que ele pode exercer um peso, ou seja, uma pressão, como no caso aí da pressão atmosférica. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do ar em movimento. O que seria o ar em movimento? Vamos ver. É o vento, né, gente? Então, você conhece o vento. Quando o movimento do ar na atmosfera está na direção horizontal, definida e sem mudanças bruscas, a gente chama, então, de vento, né? Então, quem nunca brincou aí com um catavento, quem nunca viu, né, esse vento passando, movimentando aí as plantas, né? E esse vento, inclusive, gente, pode ser usado até mesmo para gerar energia, tá? O que você está vendo aí são usinas eólicas, como se fossem cataventos enormes, né, bem grandes mesmo. O que acontece? Essas hélices que você observa, elas vão se movimentar de acordo com o vento. Então, quanto mais rápido esse vento, né, percorrer ali, mais rápido vai movimentar essas hélices que vão transmitir essa energia gerada ali por esse movimento para uma turbina que tem dentro deles. E essa turbina vai transformar essa energia cinética, que é a energia do movimento, em energia elétrica, tá? Então, regiões como, por exemplo, no nordeste do nosso país, que possuem, né, esse tipo de usinas, elas vão ter aí, né, a capacidade de gerar energia para o funcionamento aí das residências, por exemplo, tá? Então, bem interessante, né, a gente saber que o vento ele pode sim gerar energia. E esse vento ele pode atingir, né, algumas velocidades maiores, tá? É o que a gente vai perceber também. Então, observe aí a formação dos ventos, né? Ela está relacionada à diferença de temperatura do ar de um local para o outro. Diferença essa que gera a diferença de pressão do ar entre esses locais, tá? Então, o que a gente está observando aí na nossa imagem? Que nós temos aí a movimentação do vento, certo? E na nossa atmosfera, gente, o que vai acontecer? A gente vai perceber que em locais, né, com a pressão
aí de ar menor, né, ela vai ter aí uma influência no ar frio, tá? E o ar frio, gente, ele tende a descer, certo? E ele vai aí correndo, e com isso, como está próximo à superfície, ele acaba sendo aquecido. E nessas áreas de baixa pressão, forma-se então o ar quente que tende a subir. Então, o tempo todo, né, esse ciclo ele está acontecendo, né? Então, esse vento ele está se movimentando nesse sentido. O ar frio desce, vai ser aquecido e esse ar quente então sobe, tá? Então, que bom, né, que isso acontece, porque senão a gente teria locais que, na verdade, existem locais, né, aonde o vento é muito frio, a temperatura é muito baixa, né, que são locais aí próximos aos polos do nosso planeta. Nesses locais, nessas regiões, o vento é mais frio mesmo. E nós que estamos aqui no Brasil, né, principalmente a região amazônica, está mais próximo à linha do Equador. E nessa linha do Equador, a gente recebe mais luz solar. Essa luz solar, por sua vez, vai aquecer mais esse ambiente e a gente vai perceber, né, que o ar ele pode ser mais quente nessa área. Mas como o nosso planeta, né, ele está em movimento, a gente aprende, né, que ele faz um movimento aí de rotação, esse movimento ajuda também essas massas de ar se movimentarem e realizarem essa troca de temperatura, né, para não ficar em todas as áreas do globo tão frio ou tão quente. Claro que isso também vai depender, né, do movimento de translação, que é aquele movimento que o planeta faz ao redor do Sol. Vai ter determinados momentos em que algumas regiões vão estar mais iluminadas por esse Sol, consequentemente mais quente, e outro momento que vai estar menos iluminada pelo Sol, consequentemente mais frio. Então, o que proporciona, né, esse equilíbrio é justamente a movimentação dos ventos, tá? E como eu falei, esse vento ele pode sim atingir alguma velocidade, né, bastante alta. Então, observe aí. Os ventos são classificados de acordo com a sua velocidade. A brisa, por exemplo, é um vento fraco, com velocidade entre 13 km por hora e 18 km por hora. Pode ser percebida quando folhas e pequenos galhos se movimentam. Mas essa velocidade, a gente pode atingir ali, né, uma velocidade muito alta, tá? Esses ventos. E aí a gente vai chamar, então, de furacão. Então, os furacões, né, eles podem atingir velocidades de 119 km por hora a 350 km por hora e originam-se de tempestades tropicais nos oceanos. E uma curiosidade, né, gente, por que no Brasil não existe furacão? Na verdade, já houve um furacão em 2004 no estado de Santa Catarina, né, em Santa Catarina, e esse furacão foi chamado de Catarina, né, na época, que alcançou ali, né, uma velocidade de 150 km por hora, devastou ali, né, a cidade. E o que acontece, né, gente? Isso acontece, mas é uma exceção, tá? Porque o nosso país ele não tem ali as condições necessárias para a formação, né, desses furacões. As temperaturas no oceano não passam de 26 graus e deveria, né, atingir um pouco mais para que isso acontecesse, fora outras questões climáticas que nós temos também aqui no nosso país, tá? Por isso que não é comum a gente observar os furacões. E podem existir ainda os tufões, né, ou tornados. Então, são ventos com velocidade maior que 250 km por hora ou 400 km por hora, que giram, formando um funil, descendo da base de uma nuvem espessa e tocando o solo, tá? Então, pode também existir esse fenômeno aí relacionado ao ar, ao vento, né? Então, o que a gente aprendeu nessa aula foi algumas das propriedades do ar, né? E aprendemos também que ele pode se movimentar. Eu espero que você tenha compreendido todos os conceitos da nossa aula e até uma próxima.